eu preciso de uma ajuda aqui. Tô gravando esse podcast com você há 2 dias. Eu acordei, como todos os dias eu acordo cedo, e eu leio antes de ir pra academia. Então, eu tava sentado lendo meu livro, um livro de negócios, um livro de um autor, um grande pesquisador chamado Ram Charan, um indiano, e tava lá lendo um livro de negócios. Aí parei um pouquinho, tomei uma água, dei um intervalinho, 20 minutos, 30 minutos, peguei meu telefone. Era 6:30 da manhã. Uma amiga minha. Joel, amiga assim, de infância, de natação, de 30 anos. Caramba, vou falar isso aqui, vou falar. Joel, pensei em tirar minha vida ontem. Você imagina 6:30 da manhã você ouvir um negócio desde a tua amiga? Aí eu descobri mais uma vez. Eu vou te dar cena. Descobri mais uma vez que eu fui traída. Mais uma vez pela pessoa que eu tava. Todos os homens da minha vida me traíram. Começando com meu pai. E pensei em tirar minha vida ontem. Mas tô aqui pedindo ajuda pro meu amigo. Eu quero mudar de ambiente. Eu quero estar num lugar legal. Eu quero ficar perto de você, Joel. Porque você... O jeito que você trata a sua esposa, o lugar que você tá, as conversas que você fala, são conversas legais que eu quero estar perto. Mas você imagina a dicotomia, assim, né? E ela tem uma filha. Ela tem uma filha. Uma filha de 12 anos. Por que eu quero te dizer isso? Porque ela ainda... Eu já ouvi isso dela umas 2 vezes. Ao longo desses 30 anos que eu sou amigo dela. Que ela tentou tirar a vida dela. Eu já ouvi isso umas 3, 4 vezes. Então, essa janela é traumática. Esse registro não foi embora. Esse discurso continua. Não foi apagado. Não foi apagado. Eu já ouvi ao longo de 30 anos umas 4 vezes. Ela tem uma filha. E isso não foi motivo para ela não pensar isso. Eu tenho 3 filhos, tá, doutor? Então eu fico pensando assim, caramba, imagina, né? Eu coloco os filhos na cena, eu coloco tudo na cena. Claro. E ela realmente pensou, e o discurso foi: todos os homens da minha vida me traíram, começando pelo meu pai. Assim, com essas informações, poucas que eu te dei, mas você é o craque nisso. O que é possível já identificar que aconteceu nessa vida dessa minha amiga, que eu acredito que as pessoas que estão assistindo e ouvindo, muitas delas vão se identificar com essa história. É uma história muito interessante, mais comum do que se imagina. Número 1, o passado explica o nosso presente, mas não pode explicar o nosso futuro. Caso contrário, nós nunca seremos autores da nossa própria história. Tá. Número 2. Passado explica o nosso presente, mas não pode explicar o que eu vou construir daqui para frente. Explica a minha dor, a minha angústia, pessoas me traíram, me asfixiaram, não me valorizaram na estatura que eu mereço, explica meu presente. Mas jamais pode explicar o meu futuro. Consequência disto, vitimismo. Uma pessoa que é vitimista, ainda que tenha motivos para sentir apequenada, ferida, machucada, excluída, ela retira o seu eu, que representa a capacidade de escolha, de ser protagonista do teatro da sua mente. Ela não vai dirigir mais seu script, porque ela sempre vai colocar o pai, o ex-marido, os amigos, as pessoas como responsáveis pelas suas mazelas. Sim, eles provocaram uma série de janelas killers, mas o problema não é o que os outros fizeram com a minha dor. O que eu faço a partir dessa dor para me tornar alguém que lidera a minha mente e não é liderado por ela. Terceiro ponto. Existe uma técnica chamada DCD, duvidar, criticar e determinar. E você falou sobre ela no início deste podcast. A dúvida, ela é poderosa para que o eu, ele impugne, discorde e confronte as janelas traumáticas. Ele confronte o que as pessoas imprimiram na minha vida. Perfeito. Então, se eu não duvidar, e a dúvida é realizada com autoridade, se eu não duvidar de tudo aquilo que me controla, tudo que eu creio, se tornará um cárcere mental. Exato.
A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. Veja bem, a dúvida na filosofia, a crítica na psicologia. Eu tenho de criticar os pensamentos tóxicos todos os dias, mas não criticar como uma pessoa vitimista, mas como protagonista, como autor da própria história, com autoridade, discordando seriamente da minha posição de me curvar à dor e de me tornar escravo dela. E a outra parte da técnica, que é o terceiro elemento, duvidar, criticar e determinar ou decidir. Todos os dias, cada ser humano tem de fazer escolhas. Todos os dias. As escolhas são diárias, só que nós não fazemos. Decidir o quê? Decidir ser gestor da emoção. Como não há inteligência emocional, e nós abordamos sobre isso, discutimos sobre isso, a emoção é burra, a emoção é desinteligente, a emoção é inconsciente, ela não consegue ser autogerida. Então, Daniel Goleman, ele trouxe os elementos da inteligência emocional e foi muito importante em 1995. Só que ele não sabia que a emoção por si só, ela não consegue ter credibilidade nela mesma. Exato. Porque ela não produz pensamentos, não tem intelectualidade. Esse é um atributo do eu. Boa. Reitero, o eu que tem capacidade de escolha, consciência crítica, autonomia, autodeterminação. É o eu que tem que gerir a emoção. A técnica DCD empodera esse eu. Se eu uso os elementos mais importantes das ciências ao longo da história, como a arte de duvidar, eu fico forte, eu fico protagonista, eu duvido de que eu vou ser escravo do medo de falar em público. Certo. Eu duvido que eu vou tirar minha vida. Eu vou transformar o caos em oportunidade. Me abandonaram, me rejeitaram. Quem perdeu foi meu marido. Bom. Ela deveria proclamar. Quem perdeu foi ele, porque eu sou uma pessoa incrível, inteligente, maravilhosa, altruísta, bonita. Porque beleza está nos olhos de quem vê. Boa. Então você transforma o traidor não no seu algoz. O traidor perdeu, porque você se torna alguém que reescreve a sua própria história. Então, duvidar, criticar e determinar é uma das ferramentas de gestão da emoção que torna o eu ativo. E isso também, se você perguntar para a inteligência artificial, fazer uma varredura para os grandes pensadores da filosofia, da psicologia e da sociologia, praticamente não há muitos elementos que estimulam ou teorias que definem o eu como alguém que é ativo e que recicla e reedita a história. Sim. O eu é muito passivo. Até mesmo quando a pessoa vai diante de um psicoterapeuta, não importa a linha, se psicanalítica, existencialista, cognitivista ou comportamentalista, não importa. O paciente não pode ser um espectador passivo do processo terapêutico. Certo. Como um aluno não pode ser um espectador passivo no teatro da sala de aula. Eles têm de ser provocados a atuar-se como diretor do script. Então, se eu duvido, se eu critico, se eu decido ser autor da minha própria história, se eu me empodero para que eu possa encontrar as raízes dos meus conflitos. Por que meu pai me traiu? Por que meu marido me traiu? Por que minha esposa me traiu? Por que as pessoas me abandonaram? Por que eu fui humilhada publicamente? Se eu encontro as raízes, bom, foram por isso e aquilo. Mas devo eu comprar aquilo que não me pertence? Eu não causei. A intelectualidade é virtual. Então o pensamento do outro, a rejeição do outro é virtual. Só se torna real quando eu dou credibilidade autógena. Aí eu arrasto e transformo aquilo que é estéril do outro em algo real na minha emoção. Então por isso que a mente mente. Os piores inimigos não estão fora de nós. Estão dentro de nós mesmos. É o nosso eu que não assume o seu papel como piloto da mente humana. Ele como executivo da única empresa que não pode falir. Antes das empresas falirem, terem decadência, os líderes entram em colapso. Porque nós não fomos treinados, do ponto de vista educacional, para intervir no planeta mente. Nós não fomos treinados para entender que qualquer ofensa, rejeição, crítica e exclusão é virtual. Só se torna real se o meu eu for ingênuo como gestor da mente e der uma credibilidade dramática àquilo que eu não construí e não entender que minha paz e minha saúde emocional valem ouro, o resto é lixo. Joel,
Eu vou te falar, se as pessoas aprendessem isso no mundo inteiro, Uau. da pré-escola à pós-graduação, os psiquiatras tinham tempo para ser artistas plásticos, porque haveria muito menos pacientes. Exato. Os generais teriam tempo para escrever poesias, porque haveria muito menos guerras. E os policiais teriam tempo para fazer esportes, mais esportes, porque havia muito menos ocorrência. Infelizmente, no mundo todo, a nossa espécie, por não entender essa última fronteira da ciência, que eu te falo com muita humildade, minha vida, eu sou o psiquiatra mais lido do mundo, mas talvez um dos que tem um peso maior por onde caminha a humanidade. Dói na minha alma em saber que existem soluções para que a nossa espécie se torne mais viável, harmônica, generosa, que brancos e negros nunca foram diferentes, não é pela fina cor da pele, a mesma intelectualidade, emocionalidade, a mesma atuação do eu como protagonista pode ser operado, sempre foi a mesma. Não existe a chineses, orientais e ocidentais, intelectuais e letrados, ricos e miseráveis. Somos seres humanos, únicos e irrepetíveis, mas sinceramente, não apenas andamos na superfície do planeta Terra, nós andamos na superfície do planeta Mente.